Na manhã de hoje venho falar com vocês a respeito de um assunto que é da minha especialidade principal, a hipertensão arterial, né, dentro da cardiologia. Inclusive, em novembro do ano passado, eu fui um dos autores da diretriz brasileira da Sociedade de Cardiologia a respeito desse assunto, hipertensão arterial. Bom, vou falar algumas coisas sobre dessa diretriz, né, as novidades, enfim, e as coisas importantes que o nosso querido telespectador tem que cuidar. A hipertensão, como todos sabem, é uma doença crônica, ou seja, ela tem controle, mas não tem cura. Além disso, é uma doença silenciosa, principalmente nos estágios iniciais da doença, não costuma dar sintoma. Quando muito, uma dor na nuca, um corpo pesado, inchaço e olhe lá. Então, é uma doença muito traiçoeira, por ser assintomática, quase não dar nenhum sintoma, e por outro lado, é uma doença que leva a toda a cascata de complicação cardiovascular, ou seja, o indivíduo que não cuida da sua pressão, que não leva ela controlada, pode desenvolver uma série de complicações ao longo da vida. Que complicações são estas? Derrame, infarto, problema de rim que pode ir para hemodiálise, problema de visão, problema demencial, ou seja, a gente sabe hoje que a hipertensão é uma das principais causas de doença de demência, né? A demência cerebrovascular, que chamamos, e isto tem que ser considerado. A hipertensão arterial, meus caros, não tratada, ela encurta em até 16 anos, pelo menos, a vida do indivíduo. Pois bem, eu já falei da hipertensão, das complicações, mas enfim, como eu vou saber se eu tenho pressão alta? E como eu faço isso? E como é o diagnóstico? Pois bem, que aliás o capítulo que escrevi na diretriz foi a respeito do diagnóstico junto com outros colegas. Tem que aferir a pressão com um aparelho calibrado por profissional que conheça, né, enfermeiro, médico que esteja apto com isso, num ambiente calmo, sentado, com o braço na altura do coração, de preferência aparelhos de braço e não de punho. Quando essa pressão arterial estiver para baixo de 14/9, eu fico mais tranquilo. Porque 14/9, o 140/90, 14/9, popularmente, já é hipertensão estágio 1. Quando está 16/10, é uma hipertensão estágio 2. Quando está 18/11, é uma hipertensão grave, estágio 3. Tem que procurar na hora o médico. Quando a pressão arterial estiver para baixo de 13/8, ela é ótima, normal. Quando ela estiver entre 13/8 a 14/9, chamamos de pré-hipertensão. Temos que abrir o olho aí, porque é interessante que se faça o diagnóstico adequado. Por vezes o médico vai ter que pedir um exame de monitoramento de 24 horas dessa pressão arterial ou um monitoramento de 4 dias em casa com o aparelho que depois joga no software adequado, um exame, né, que é chamado MRPA, e o outro de 24 horas é a MAPA. Então a MAPA ou MRPA por vezes se fazem importante para o diagnóstico em especial naquele indivíduo que está entre 13/8 e 14/9. É ou não é hipertenso? Relembrando que 13/8 a 14/9 já é uma pré-hipertensão. Temos que ter maiores cuidados com esse indivíduo. O diagnóstico adequado tem que ser feito por um médico para todos os indivíduos, seja pré-hipertensão 13/8 para cima ou hipertensão estágio 1, 14/9 para cima. Todos eles têm que fazer cuidados não medicamentosos. Dieta, atividade física, diminuição de sal na alimentação, uma caminhada pelo menos 5 vezes 30 minutinhos na semana, né? São 150 minutos de caminhada na semana. Posso andar de bicicleta? Pode. Posso ir na piscina? Pode, mas tudo com orientação. Evitar o cigarro, ou seja, abandonar o tabagismo. Para isso, o indivíduo tem que querer. Existem maneiras de ajudá-lo, mas a primeira coisa é querer. E diminuição de bebida de álcool.
Então, repetindo, meus caros, diminuição de sal, atividade física regular, pelo menos 150 minutos na semana, abandonar o tabagismo, diminuir a bebida de álcool e o outro é evitar ganho de peso. Tá certo? Então, cuidar no peso também é muito importante. Pois bem, tendo dito isto, fica o recado de que, pelo menos uma vez ao ano, indivíduos acima de 20 anos de idade têm que procurar um médico, fazer um check-up e conferir a pressão arterial. Se tem histórico na família de hipertensão, mesmo indivíduos abaixo de 20 anos precisam procurar um cardiologista. Cuidado, porque a hipertensão, mais uma vez, tem controle, mas não tem cura. Uma vez que o médico prescreve a medicação, é para a vida toda. E a medicação que foi prescrita para você é para você. O remédio do vizinho não vai servir para você. Existem remédios apropriados para cada indivíduo. Enfim, tenham uma excelente e abençoada semana. Vocês podem estar nos contactando em nossas redes sociais.